sua TV. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Arnaldo, começa com você. Em uma semana, a carruagem do São Paulo parece que está se transformando em abóbora. Tem jeito de mudar esse cenário ou parece que é um caminho sem volta, né? Porque ontem e durante a semana inteira a coisa foi muito ruim, né? Salve, salve, Tirone, salve, galera. Exato, uma semana, o recorte do último posse de bola da sexta-feira, né? Ele sucedia a vitória do São Paulo sobre o Mirassol, 4-1, e aí tinha umas discussões suaves. Se o quarteto é frágil defensivamente, se o Rian Francisco pode ter mais oportunidades, tudo aquilo parece discussão da década passada, depois de 3 jogos desastrosos. E aí, eu não sei se tem volta, respondendo a tua pergunta, mas o fato é que o comando do São Paulo, inclusive a comissão técnica, perderam o rumo depois dessa semana, né? Ontem, a decisão de colocar titulares no intervalo pequeno entre um jogo e outro em Brasília já mostrou uma mudança de planejamento em relação àquilo que havia sido pensado anteriormente. Era quase um tudo ou nada para ganhar o jogo e chegar mais classificado e mais confortável no clássico. Deu tudo errado, né? O time do São Paulo até teve volume ofensivo, criou chances, fez 3 gols, mas no lado defensivo foi um desastre completo. O pior jogo defensivamente, talvez, desde que o Zubeldia entrou. O Zubeldia que ainda não completou um ano no São Paulo. E aí, a estratégia ruiu. E o tem volta, levando em consideração que o São Paulo está classificado, é curioso, né? O São Paulo está classificado, o Palmeiras não. Mas a crise está do lado do São Paulo. Levando em consideração que o São Paulo está classificado, eu acho que o tem volta, Tironi, depende não exatamente da sobrevivência, do empate ou da vitória contra o Palmeiras no domingo no Allianz Parque. Depende de uma coisa improvável, eu acho. Na circunstância atual, com tanta pressão externa e também agora interna em relação ao Zubeldia. Depende de um título, da improvável conquista do Campeonato Paulista. O que tem certo no horizonte do São Paulo e do Zubeldia para esse paulista até agora é apenas uma coisa que já aconteceu ano passado, o confronto com o Novo Horizontino nas quartas de final. Naquela oportunidade, ainda comandado pelo Carpini, o São Paulo foi eliminado. Poucos dias depois, o Carpini foi demitido. E o roteiro me parece ser o mesmo. Agora, aí a gente pode fazer, parafraseando Trajano, que não está hoje, lamentavelmente, conosco, qual o momento certo de demitir o técnico, né? Nesse momento da temporada, depois da pré-temporada feita, do planejamento feito, com certeza não é o momento adequado de demitir o técnico, né? Ainda mais num cenário em que as opções para a sucessão do Zubeldia, eventual sucessão, são raríssimas, escassas, praticamente nulas, né, no cenário sul-americano, e para um time que tem dificuldade financeira gritante para esse ano. E aí fica aquela dilema para uma direção que nunca se expõe, né? Jogar para hoje maioria da torcida e demitir o treinador, ou fazer o mais difícil, bancar o treinador e tentar reverter a coisa internamente com discussões, modificações, rediscussão do planejamento e tudo mais. A gente já viu isso várias vezes com essa direção do São Paulo. Normalmente é o plano A. Troca o treinador e depois a gente vê. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Zubeldia, aliás, foi assim com o Carpini, e pode ser assim com o Zubeldia no mesmo momento da temporada. Domingo, Tironi, acho que é apenas mais um capítulo. Talvez não seja o definitivo, mas a volta por cima fica cada vez mais improvável com esse cenário todo. Juca, vou com você. Daqui a pouco eu quero ouvir o Mauro, que esteve comentando o jogo no Wallplay. Mas, Juca, vou com você. O Arnaldo falou assim, não, o mais fácil é demitir, o mais difícil é você tentar corrigir. E a pergunta que eu faço é, na história, você lembra de uma virada de chave
depois de um buraco tão grande que o time se meteu? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu queria registrar aqui a perda, né? Acabamos de perder um grande cineasta, Kaká Diegues. Kaká Diegues, que eu fiz aqui uma rápida lista de cabeça de grandes filmes que fez, como Ganga Zumba, Quando o Carnaval Chegar, Joana Francesa, Chica da Silva, Bye Bye Brasil, Chuvas de Verão, Tieta do Agreste, O Maior Amor do Mundo, O Grande Circo Místico, Orfeu, enfim, listei 10 filmes desse grande cineasta que nos deixou agora às 8 horas da manhã. Feito esse registro triste, eu te diria o seguinte, âncora, futebol a gente já viu de tudo. Eu acho improbabilíssimo que o Palmeiras não ganhe bem do São Paulo no domingo. Improbabilíssimo. E aí, acho que cria-se uma situação insustentável para alguém que enfrentou 3 dos piores times, 3 times que estão na rabeira do Paulistinha, e que perdeu do Bragantino, que não ganhava de ninguém. Já havia perdido do Santos, recuperando o Santos, que vinha de 3 derrotas. Aí empata com a Inter de Limeira, lanterninha. Empata com o Velo. Toma 3 gols do Velo. Perde o choque-rei para o Palmeiras, como eu suponho que irá perder. Respondendo à sua enquete, eu acho que o maior favorito é o Flamengo, entre os que você listou. Mas eu diria que o Palmeiras é quase tão favorito como o Flamengo. Então, eu aí devolvo a pergunta para você. Haverá condições do Zubeldia dar a volta por cima, depois de 4 resultados negativos, sendo os 3 anteriores, porque perder para o Palmeiras na Casa Verde, olha, absolutamente comum e normal. Mas vindo dos 3 resultados, São Paulo, de 9 pontos, ganhou 2, contra 3 dos piores times do campeonato. Eu acho muito complicado. Acho muito complicado. E aí eu me pergunto, se não será, diferentemente do que disse o Arnaldo, que é razoabilíssimo no que diz, razoabilíssimo, mas eu me pergunto, não será hora de demiti-lo para contratar um treinador que tenha algum tempo para preparar o time porque realmente interessa? Ou nós estamos sendo muito exigentes em relação a uma pré-temporada? Porque a gente esquece disso também. Né? Se o São Paulo estivesse disputando torneios de verão pelo Brasil afora, ou pela América afora, ou pelo mundo afora, nenhum de nós estaria dando grande importância aos resultados que o São Paulo teve. Mas a questão do campeonato estadual é essa. Como vale, por menos que valha depois, ganhou, bom, tudo bem, ganhou, mas agora perdeu, né? E o São Paulo está entregando demais, né? Eu outro dia escrevi, o São Paulo é uma mãe. Achei que vinha uma torrente de São Paulinos reclamando. Não, veio uma torrente de São Paulinos concordando. Aí ontem eu escrevi, não, mais que uma mãe, é uma sopa. E os São Paulinos estão concordando. Vai se criando uma situação realmente lamentável. Mauro César, você comentou o jogo hoje, eu prestigiei, muito bom. Você, André Hernan, Marcelo Doa narrando, e a sua frase sobre o segundo tempo foi algo como horroroso, sobretudo o segundo tempo do São Paulo. O Velo Clube conseguiu pressionar o São Paulo, ser muito melhor do que o São Paulo no segundo tempo. Mas queria suas impressões sobre o jogo, sobre o trabalho do Zubeldia, o que fazer daqui para frente. Tá mutado, Mauro? Mauro tá mutado para mim. A gente não pode ignorar o que aconteceu essa semana. São Paulo jogou sábado, jogou segunda e jogou quinta. Se a gente bate no calendário, a gente não pode ignorar isso. Então a gente tem que normalizar o calendário do futebol brasileiro. São Paulo fez 3 jogos em 6 dias. E terá o todo em 9 dias, né? No intervalo próximo a 9 dias, 4 jogos. Ou seja, até agora está praticamente dia sim, dia não. Dia sim, dia não o time está jogando.
2 deles foram longe do estádio, foi em Brasília, não foi no Morumbi, que é o habitado de São Paulo. Tem todo um contexto também que não pode ser ignorado. Quem é o responsável por isso? Quem que levou o time para jogar nos Estados Unidos? Foi o Zubeldia, ou foi o Casares, ou foi o Rui Costa, ou foi o Muricy, sei lá mais quem, lá os dirigentes, o Belmonte? Quem que decidiu isso? Porque, pelo que consta, não houve nenhuma grande cota para Atlético, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. Foram lá para Orlando, lá para os Estados Unidos para passear e tal, no parque, faz compra e tal, mas vamos lá. Fez sentido viajar para lá? Por conta disso, São Paulo teve que fazer uma partida da primeira rodada, né? Agora do começo da semana. Então tem esse contexto que não pode ser ignorado. O São Paulo não treina, o São Paulo joga e joga, joga e joga, joga e joga. Reservas contra o Bragantino, contra a Inter de Limeira foi um misto, vai, e ontem o time completo, fora o goleiro, né? Mas aí até tem a explicação que o Rafael não estava nas melhores condições e tudo mais. Pelo que entendi, tentaram segurar o Rafael para jogar só numa emergência, para tê-lo em condições melhores contra o Palmeiras no domingo. Enfim, qualquer análise que descarte isso, eu acho que não é justa com o Zubeldia e com os jogadores, que também têm responsabilidade. O time joga mal. O terceiro gol ontem não é culpa do Zubeldia, para mim é culpa do Igor Vinícius, tinha acabado de entrar, e do Arboleda também, na indecisão entre os dois. Uma bola rebatida para frente e vira gol do Velo Clube. Aliás, um time muito corajoso, né? Já mostrou isso contra o Corinthians, contra o Santos. Está brigando contra o rebaixamento, mas é um time corajoso. Acho que isso também é uma coisa que não pode ser ignorada. Em geral, o técnico do time pequeno fica na retranca se defendendo o jogo inteiro. Subiu marcação, marcou São Paulo no seu campo, deu trabalho o jogo inteiro, nunca se entregou. Fosse um time com mais qualidade, venceria o jogo. Então fica aqui até o elogio ao trabalho lá do Guilherme. Embora lute contra o rebaixamento, se arrisca, se expõe, né? Sai da vala comum dos técnicos retranqueiros que andam por aí há tanto tempo ocupando espaço no mercado de trabalho. Se vai virar um grande técnico ou não, já não sei, é outra história, mas deixa uma boa impressão nesses jogos, especialmente contra os grandes. Quando é mais difícil, né? Você está desafiando um time mais forte do que o seu. São Paulo ainda ganhou esse gol de presente aí, numa falha grotesca, né, no final do primeiro tempo, quando não merecia estar em vantagem, né, mas acabou fazendo um jogo muito ruim, especialmente para mim na segunda etapa. Partida muito fraca, com vários problemas. Agora, como é que você vai fazer com que esse quarteto tão badalado consiga atingir um nível de atuações necessária para uma equipe que é pouco competitiva defensivamente, um time que concede muito espaço para o adversário, que não conseguiu usar os espaços que o adversário concedeu para ganhar o jogo, né? Você tem que treinar, você tem que recuperar, não tem tempo, cara. O cara não está treinando o time. Simples assim. E é muito difícil jogar com o Lucas Caleri, Luciano e Oscar e ser competitivo se esses caras não participarem mais do jogo sem bola. Isso não acontece. O Lucas ontem foi muito apagado, o Caleri é um lutador, mas a briga do Caleri é lá na frente. Quando o São Paulo perde a bola, o time do Velo Clube tinha muito espaço para trabalhar. Sobe a marcação, o time não consegue sair jogando, tem dificuldade. Então tem vários problemas que, sem treinar jogando dia sim, dia não, dificilmente vai resolver. Põe outro técnico essa semana, se nós estivéssemos no lugar do Zubeldia, teria os mesmos problemas. Os mesmos problemas. E a gente não está discutindo do porquê desses 4 jogos em pouco mais de uma semana. E desses 3 jogos em 6 dias. Dia sim, dia não. Que no fundo o Zubeldia, que eu saiba, que fala, vamos para os Estados Unidos. Isso é coisa de dirigente. Ou não? Então, assim, é muito fácil a gente apontar para um responsável. Ele é um responsável, não é o único. Não é o único. Começa na cartolagem e termina dentro do campo. Com atuações ruins, erros individuais, com falhas que levaram o São Paulo ontem a mais um jogo muito ruim. Mas não vai corrigir sem ter nenhum tempo para treinar. E o time está classificado, o time está bem no campeonato. É uma questão justamente de parar, tentar se organizar, ter 3 ou 4 dias ali para tentar organizar, o que não acontece, né? Para retomar um futebol que o São Paulo apresentou, por exemplo, contra o Corinthians. Quando conseguiu, teve dificuldade, que é normal, um confronto difícil. O Corinthians é o melhor time da competição, mas venceu. Venceu, produziu, competiu de uma maneira que ontem a gente não viu, nesses jogos a gente não viu. E ontem a escalação me pareceu muito clara, assim, eu vou escalar o time completo que eu preciso ganhar, e nem assim ganhou. Esse gol é uma vergonha, né? Esse gol é uma vergonha. Um erro, assim, um erro coletivo, assim. Bola rebatida, né? Nem uma bola lançada, uma bola rebatida no desespero. E o Jefferson nem, né, finaliza completamente livre. E eu não acho que ontem vão nadar contra a corrente, que o Jandrei foi o grande vilão, não. Primeiro gol, a bola vai lá no canto, para mim é um erro do Enzo Dias, que não se antecipa lá o Silas. O segundo é um chute espetacular, a bola desvia ainda na defesa do São Paulo. E o terceiro, para mim, muito mais culpado, são os jogadores que deixaram essa bola chegar em condições de finalização do que o goleiro. Poderia defender? Até poderia. Mas essa bola poderia nunca chegar para esse jogador, o Jefferson, nem finalizar dessa maneira. A bola é rebatida, gente.
Parecia gol de pelada isso aí. Um time profissional, essa bola não vai chegar para esse cara. O que o Igor Vinícius tinha acabado de entrar? O que ele estava fazendo no campo? Estava passeando, olhando para o estádio. Então, muitas falhas individuais aconteceram também, na minha opinião. E eu acho que é muito destempero, é muita loucura para um campeonato que não é o mais importante. O time já está classificado, num momento de instabilidade que as pessoas têm que ter calma. Então, manda embora. Vai contratar quem também? Quem vai ser esse mágico aí que vai aparecer com o Merlin, com a varinha de condão? Vai, plim, São Paulo vai virar um time que vai marcar barbaridade. O quarteto vai desarmar, dar carrinho, vai dar voadora, vai brigar por todas as bolas, vai fazer um monte de gol. Quem é esse cara? Queria saber quem é, porque eu desconheço que esse profissional esteja em disponibilidade do mercado. Pois é, Danilo, pegando a metáfora do Merlin, você dá a varinha de condão para o Zubeldia e fala, plim, faz aí alguma coisa, mas faz alguma coisa para domingo, porque domingo tem jogo contra o Palmeiras. E ontem jogou Oscar e Lucas, provavelmente não vão jogar no fim de semana. Minha sensação é que ele já tinha planejado isso, contando que fosse ganhar do pior time do campeonato. Não ganhou e agora está com a corda no pescoço. É possível melhorar alguma coisa para domingo? Domingo tem um jogo. Tem um jogo, tem um clássico. Tem um clássico que tem peso 1000. É inegável que a sequência desses 3 jogos ela gera um peso para análise, para a torcida e para o momento do São Paulo, para o vestiário, mas eu sinceramente estou muito mais na linha do Mauro. Eu vejo vários outros problemas que não o Zubeldia. Ele citou muito bem, o São Paulo teve que jogar fora de casa por uma opção da diretoria, e tudo bem, porque às vezes precisa ganhar dinheiro mesmo com show, isso é normal para as equipes aqui do Brasil, isso acontece, ainda mais para os times que têm estádio multiuso, isso acontece. O São Paulo tem a questão da Disney, que teve que jogar 4 partidas seguidas, e tem uma outra, acrescentando ao que o Mauro falou, e que a gente já viu no ano passado, que quando no ano passado não tinha o Oscar, mas tinha o Lucas. Quando o Lucas cai de produção, o time vai muito para baixo. No ano passado, São Paulo chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, né, e perdeu do Atlético Mineiro em 2 apresentações muito ruins do Lucas. Na Libertadores, o Caleri perdeu um gol embaixo da trave contra o Botafogo, que talvez fizesse o São Paulo não precisar ir para os pênaltis e ter passado. E o São Paulo, com muita antecedência, ficou com a vaga na fase de grupos da Libertadores, na 6ª colocação, e acabou desencanando completamente do Brasileirão na reta final, porque senão poderia ter tido uma pontuação ainda muito superior ao que teve. Então, eu insisto, eu não acho que o trabalho do Zubeldia é ruim, eu acho que às vezes cobram as tais variações e etc. de um time, que quando você olha para o banco de reservas, não dá essa opção de variação para o São Paulo. Se o São Paulo hoje quiser jogar pelas pontas, ele vai ter que apostar em Ferreirinha e Eric, que claramente não são boas opções para mim hoje. Se o São Paulo quiser rodar a lateral direita, não dá. O Cedric, há 5 dias, o Zubeldia deixou claro que não tinha pedido o Cedric. Falou, não, foi uma opção que me deram e tal. Ele falou isso na coletiva. Ele falou, eu pedi 3 e veio o Cedric aí e tal. E não sei. E ontem ele foi titular, porque o Igor Vinícius está muito mal. O Sabino, quando teve que entrar no lugar do Alan Franco, foi muito mal também. O Bobadilla entrou ontem e não fez nada. Então eu acho que muitas vezes você cobra uma variação de um elenco que tem as suas limitações claras e que a gente já fala aqui há um bom tempo, que teria ainda mais limitação a partir do momento em que a opção é concentrar parte do investimento, do seu investimento menor, em um jogador que é o Oscar. E o Oscar foi bem em algumas partidas e carregou o São Paulo para vitórias, e quando ele vai mal, ele vai puxar junto. Ontem ele perdeu um gol, daqui a pouco talvez a gente veja aí nos melhores momentos, num belíssimo pivô do Luciano. O Luciano fez um pivô, passou a bola por baixo das pernas, Oscar saiu cara a cara e perdeu o gol. Pouco depois foi a vez do Lucas sair cara a cara e perder outro gol. Talvez a gente estaria discutindo de outra maneira se ele tivesse feito os gols. E concordo com o Mauro que os gols do Velo foram 2 erros muito individuais claríssimos. Do Enzo no primeiro gol e do terceiro gol o Arboleda dá uma pichotada. O André Silva refuga na hora de disputar a bola. E aí o sobra e chuta no canto do Jandrei sem nenhuma chance. Então eu vejo muito mais problemas do que só o Zubeldia. É óbvio que ele tem que resolver, ele tem que dar opções. O peso do clássico é inegável. Eu, sinceramente, acho que se você tirar os jogadores principais e o São Paulo eventualmente perder, mas perder fazendo um jogo ok e tal, não sendo goleado e tal, eu acho que diminui o peso, não para a torcida, porque a torcida vai ficar brava de qualquer jeito,
mas para uma análise de uma forma geral. Eu insisto, quando o Oscar estava jogando bem, eu falei, calma, porque o quarteto está se entendendo, e agora que está jogando mal, eu não acho que tem que arrancar cabelo, que tem que demitir treinador, não tem que fazer tudo isso. O que eu acho é falta um pouco da própria torcida do São Paulo olhar para o elenco e entender que o time vai sofrer, vai ter limitações, e quando precisar rodar, vai ter limitações como teve contra o Bragantino, e eventualmente, em dias que jogam com o time titular, como foi contra a Inter e contra o Velo, se o Lucas e o Oscar não tiverem num dia muito inspirado, vai sofrer também, porque é um time que depende desses dois muito. Porque o Luciano, ó, esse é o pivô que eu falei que o Oscar perdeu o gol. O Luciano, ele é um cara que batalha todos os jogos e não cai no gol da torcida de jeito nenhum, né? De parte da torcida, pelo menos. Ontem foi bem de novo. Então eu acho que falta um pouco do São Paulino e da própria diretoria entender que o time tem limitações e que a culpa não é só do Zubeldia. Claro que o Zubeldia tem culpa, né? Não tem como tirar ele da equação. Mas eu acho que tem algumas limitações que falta aí o São Paulino entender desse time. A gente vai. Bom, vamos falar do Palmeiras, mas antes, Arnaldo, domingo é o Palmeiras. É o São Paulo e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e São Paulo no Allianz. O que o São Paulo pode fazer? Não deve ter alguns dos seus principais jogadores. Só esvaziar o clássico me parece pouca coisa. O que não. Eu acho que o que não faz sentido, e é isso que o Danilo está falando, é determinar a permanência ou não de um treinador pelo resultado no clássico contra o Palmeiras no campo do adversário, né? A gente teve até agora nesse campeonato, e é assim normalmente com essa questão da torcida única em São Paulo, quase que apenas vitórias dos mandantes nos clássicos. A exceção foi o Palmeiras na Vila contra o Santos, né? Lá no início, no primeiro, onde os times estavam se acertando ainda. O resto, inclusive a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, foi do mandante. O resultado normal em um clássico em São Paulo é vitória do mandante, o resultado normal, né? Teve o empate no Allianz Parque, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras perdeu a chance da vitória num pênalti na última bola. Ou seja, depender da vitória sobre o Palmeiras para manter o técnico no cargo, aí é melhor nem ir, né? Não é essa a questão. É se a perspectiva, como eles falaram, eu acho que o Mauro também passou sobre isso, a partir da classificação, e o time está classificado para as finais do Paulista, é o que esperar do time até o final do Paulista e sobretudo, em relação à temporada toda. Porque é aquilo, com essa situação, com esse elenco, com essa limitação financeira, o São Paulo não vai mudar de nível com a troca de um treinador. Ele pode ter um treinador que pense o futebol de uma forma diferente, que utilize outro sistema tático, que, enfim, aproveite mais a base, que é, né, dos clamores da torcida do São Paulo, mas a limitação do São Paulo para 2025 ela está clara desde o início. Foi uma opção, e acho que nós estamos até defendendo uma opção necessária para não quebrar o clube, uma tentativa. O São Paulo é o time que, para 2025, tira 16, 17 jogadores e contrata 4, todos veteranos, sem gastar em direitos federativos, que o São Paulo não tem. E qualquer técnico que vier, eventualmente no lugar dos Zubeldia, vai ter que lidar com isso. Não há muita margem. Então, eu acho que não foi explicado direito ao torcedor o que é essa temporada. A direção do São Paulo, ela sempre se omite nos momentos de digamos, tensão, né? O Mauro tem total razão quando ele diz não foi o técnico que planejou a temporada nos Estados Unidos ou jogar em Brasília, né? E é um técnico que aí que tá, é um técnico diferente dos outros num aspecto, dos outros últimos que acabaram saindo sem resultados, né? O Dorival teve o resultado da Copa do Brasil, então você tira o Dorival dessa conversa. É um técnico que não delega responsabilidades, porque o futebol, sobretudo quando perde, você tem o jogo e a entrevista do técnico. O técnico deixa a direção sempre e os jogadores numa situação confortável, ele não os expõe em nenhum momento, do Jandrei ao Casares, se é que vocês me entendem. Então tem essa situação que a direção também pensa
em diversas situações para uma eventual troca. Porque essa blindagem, não, eu topo, eu jogo em Brasília, eu jogo fora do meu estádio. O estádio é uma coisa simbólica. O São Paulo ganhou as 3 partidas que fez no seu estádio, inclusive do Corinthians, inclusive do Mirassol da Série A, mas só jogou 3 no seu estádio, né? O São Paulo foi para a Flórida 3 semanas e teve 1 semana em Brasília. São 4 semanas fora do seu centro de treinamento, né? Esse é o São Paulo 2025. O técnico me parece uma peça assim, apenas complementar nessa, como disse o Danilo, nessa equação toda. E trocar o técnico, ainda mais, insisto, com a escassez de opções, porque quando o São Paulo contratou o Dorival estava disponível no mercado, sendo técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo. Quando contratou o Ceni, era o Ceni e estava disponível no mercado. Cara, não tem boa opção. Se tivesse boa opção, o Botafogo teria um técnico hoje, né? Então, e opção barata nesse momento, não há. Opção brasileira, porque quando você troca um técnico no meio da temporada, normalmente é um brasileiro, menos ainda, né? Eu acho. Então, eu acho que essa é a situação que o São Paulo tem que discutir antes de tomar uma decisão. Tem que ver todos os fatores antes de tomar uma decisão de demitir um treinador durante o Campeonato Paulista já classificado para as finais do torneio. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar do Palmeiras, que é o outro lado, que vai se enfrentar o São Paulo no fim de semana, mas vamos fazer um intervalo agora aqui na TV, eu sigo conversando com vocês no YouTube, vocês mandem suas mensagens no chat, a gente já volta a falar do Palmeiras, do Corinthians e também do Flamengo e o Campeonato Carioca. Já voltamos.